Danos elétricos em equipamentos devido a descarga, oscilação, queda de energia é muito comum. Mais do que a gente imagina, principalmente nesse período de chuva. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o superintendente do Procon Tocantins, seu Rafael Parente, que vai falar para a gente sobre esse assunto. Rafael, a pessoa que teve um problema com um eletrodoméstico por causa de queda, oscilação de energia, o que ele deve fazer? Nesse período chuvoso tende a ocorrer muito dessas reclamações e esses fatos. Então, impedimos que o consumidor tenha cuidado na hora da utilização do seu eletrodoméstico durante esse período. Existe uma regulamentação a mil da ANEEL, em que determina que o consumidor que eventualmente tiver prejuízo ou uma queima de algum dos seus equipamentos devido a essa questão da oscilação, tem direito ao ressarcimento. O próprio Código de Defesa do Consumidor assim estabelece. Então é importante o consumidor que, quando ocorrer esse fato, faça o quê? Entre em contato com a concessionária e, eventualmente, preencha um formulário esse que já está disponível pela concessionária, e preencha todos os dados seu, bem como a unidade consumidora, as características do equipamento, bem como a área, a hora e a data do ocorrido. Após isso, a empresa, no caso a concessionária, tem um prazo de até 15 a 30 dias para entregar um laudo, porque provavelmente eles vão fazer esse laudo para verificar se, conforme informado pelo consumidor, o que danificou aquele produto, no caso aquele eletrodoméstico, foi justamente a descarga elétrica. Se após esse prazo eles entregar esse laudo e o laudo for do lado negativo, não dando possibilidade do ressarcimento, o consumidor pode eventualmente não concordar e fazer sua reclamação ao Procon. Mas, claro, sempre munido de toda essa documentação, protocolo, laudo, e venha a um dos nossos núcleos fazer sua reclamação, que iremos analisar se houve algum abuso acometido naquele laudo. No caso, o consumidor que teve um problema no seu equipamento, ele recorreu à concessionária, a concessionária negou. E se o caso da concessionária dá um fato positivo, a concessionária tem quantos dias para poder ressarcir ou consertar aí o equipamento do consumidor? Isso. Após a apresentação do laudo, o prazo é de 20 dias. Aí tem a opção. A concessionária pode o quê? Ou fazer o conserto daquele produto, ou dar um novo similar, ou então repassar em moeda corrente o preço do valor do conserto ou o preço do produto novo. Isso é uma opção que a empresa, no caso a concessionária, irá verificar o que vai ser disponível ao consumidor. Mas é importante, o prazo é de 20 dias após a apresentação do laudo. E o laudo tem que ficar uma cópia para o consumidor. E é importante, então, o consumidor ter uma cópia aí do laudo, né? Sim, a própria legislação, a própria regulamentação determina que seja entregue um laudo. Importante esse laudo e o consumidor ter em mãos ele, justamente para eventual reclamação. Isso é uma prova a mais para facilitar o trabalho do Procon. Valeu, senhor Rafael, muito obrigado pela entrevista. Falamos com o superintendente Rafael Parente aqui do Procon do Tocantins, então fica a dica para você, consumidor. Se caso tem algum problema aí desse período de chuva, com o eletrodoméstico, queima, alguma coisa desse tipo, então procura a concessionária. Caso a concessionária negar, aí você procura o Procon do Tocantins para você ter seus direitos resguardados. Eu volto com vocês aí no estúdio.